Mas eu quero esse tema da guerra espiritual. E se eu fosse dar um título para o sermão de hoje, seria o poder das trevas. É um assunto que eu estou estudando sobre guerra espiritual. A guerra espiritual, tudo o que acontece no mundo, inclusive no Brasil, inclusive na área política, tem a sua origem no mundo espiritual. Existe uma guerra invisível no mundo espiritual correndo, cujo resultado não aparecer aqui no mundo político, econômico, na nossa vida, né? Então vamos basear no livro de Jó. Vamos mandar ver sua Bíblia aí no livro de Jó, capítulo 1, e vamos refletir aí sobre esse tema, o poder das trevas. Vamos lá, livro de Jó, capítulo 1, verso 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar aos irmãos que, eu digo, o Espírito Santo que escreveu, por causa da inspiração, ele primeiramente ele descreve o caráter de Jó. O caráter, são 4 palavras que ele usa: íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Esse era o caráter de Jó. Na sequência, irmãos, aí eu vou chamar a atenção a algumas coisas aqui, que eu quero que os irmãos prestem atenção aí. São revelações, Revelações. À medida que eu estudo a Bíblia, o Espírito Santo vai me dando revelações do sentido, a interpretação do texto, eu vou repassando para os irmãos. O que o Espírito Santo vai descrever na sequência aí são, como eu diria, o patrimônio de Jó. Uma vez que ele falou do homem Jó, agora ele vai falar do patrimônio, o que Jó tinha, qual era a propriedade dele, as propriedades, era as posses de Jó. Quase que eu diria assim na linguagem financeira, os ativos de Jó. Aí presta atenção que isso é importante, olha só, verso 2: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então Jó tinha 7 filhos, homens, e 3 filhas. Isso aqui são as propriedades de Jó, é a posse de Jó, o patrimônio dele, os ativos dele. Aí vem os animais que ele tinha. O seu gado era de 7.000 ovelhas. Olha só, que fazendeiro ele era. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Rapaz, 3.000 camelos é muito camelo. 500 juntas de bois, significa 1.000 bois, eram 500 juntas, Será que era usada para lavrar a terra? Geralmente a junta de bois era lavrar a terra e outras coisas, 500 jumentas, já pensou 500 jumentas? Que fazendeiro era esse Jó? Aí vem lá, os empregados agora. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Eu entendo hoje que ele era maior porque era o mais rico. Ele era um mega fazendeiro, com todas essas propriedades. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para o seguinte aspecto: observe que a mulher de Jó não foi incluída nas propriedades de Jó, no seu patrimônio, nos seus ativos. A mulher não foi incluída. Não é por acaso isso aqui. Eu acho que Deus está dizendo assim: olha, homem, aí eu estou lembrando aqui a relação para ser pastor. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3 assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Aí diz uma série de coisas. Depois diz assim: que traga os seus filhos em sujeição, governe bem a sua casa e tal. Aí eu sempre digo assim: a mulher não está incluída, porque a mulher já é um ser humano adulto, quando ele a conheceu. Ele não pode mais moldar o comportamento dela. Então Deus não responsabiliza o homem pelo comportamento da mulher, mas os filhos Deus responsabiliza. Então por isso que aqui na relação do patrimônio de Jó, os filhos estão incluídos, os animais estão incluídos, os empregados estão incluídos, mas a mulher não está incluída. Isso é muito importante, vamos ver logo
logo na sequência ali. Aí vem. Tá. E diz aí, verso 4: iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, João os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Agora, irmãos, por que eu coloquei aqui o título de O Poder das Trevas? Porque o livro de Jó é interessante da Bíblia, porque no Antigo Testamento é um dos poucos momentos que Deus retira o véu e mostra o que acontece no mundo invisível, no mundo espiritual. Um diálogo que existe aqui, acontece aqui entre Deus e Satanás. Verso 6: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E aí eu fico pensando assim, irmãos, eu acho que Jó nem sabia que existia Satanás, porque essa revelação de Satanás a gente chega mais no Novo Testamento, mas no Velho aconteceu uma série de coisas na vida de Jó, mas ele não sabia que essas coisas tinham sido planejadas no mundo espiritual. Só que agora Deus está mostrando para nós, seres humanos aqui, o que acontece no mundo espiritual invisível que vai impactar nossas vidas aqui. E nós olhamos só para os efeitos às vezes, né? Por isso que eu quero mostrar aos irmãos que o que está acontecendo no Brasil hoje, seja em que área for, foi engendrado no mundo espiritual. E aí, irmãos, acontece um diálogo entre Satanás e Deus. Aí Deus diz assim para Satanás, e eu acho isso muito importante, olha só. Então o Senhor disse a Satanás, verso 7: de onde vens? Olha a resposta dele. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Olha como isso é importante. Satanás, onde é que você vem? Resposta dele: de rodear a terra e passear por ela. Agora eu vou dar um sentido para os irmãos, que é um tema que eu estou estudando no momento, são espíritos territoriais, que significa que existe uma hierarquia de espíritos que tem jurisdição sobre nações. Aí eu vou mostrar aqui, por que Satanás responde a Deus assim: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Significa o seguinte, olha, que a jurisdição da autoridade de Satanás é o planeta Terra. Pelo menos zero nesse momento aqui, que eu estou lendo aqui para os irmãos. O que ele estava fazendo quando ele rodeava a terra e passeava por ela? Inspecionando o seu território. Isso é um princípio espiritual. Eu sempre digo para os irmãos que na criação de Deus existe territorialidade, de autoridade espiritual. E aqui tem muitas implicações, porque os animais, por exemplo, eles têm o seu território. Eu penso no leão, né? Eu acho que o leão tem o costume de demarcar o seu território, mesmo que os cachorros urinando nos cantos, né, do seu território. E ele percorre o território deles. E se alguém invadir o território deles, ele ataca. Isso é um princípio espiritual. Por exemplo, as nações elas têm jurisdição. Vamos pegar aqui, o Brasil está meio bagunçado hoje, né? Mas vamos colocar assim: o presidente do Brasil, o território dele é o Brasil. Ou seja, ele tem autoridade, jurisdição sobre todo o território do Brasil. Pelo menos deveria ter, né? É princípio espiritual, isso foi Deus que criou. E deveria também ele percorrer o território. Qualquer animal ou ser humano que tem jurisdição sobre um território, ele percorre o seu território para fiscalizar, inspecionar. Às vezes eu saio de casa, a minha mulher: você está indo para onde? Eu digo: eu estou indo percorrer o meu território. O meu território. Aí eu começo a rodar por dentro aqui do Calafate.
para lá, vou para cá, rodo por todo lugar que eu estou. Lembra que Deus disse para Josué: todo lugar que pisar o vosso pé, vou tenho dado. Ali era questão de conquista, mas aqui é inspecionar o território onde você tem autoridade e que é sua responsabilidade também. Eu quero dar um exemplo desse assunto. No primeiro livro de Samuel, veja aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 15. Primeiro livro de Samuel, olha o que diz aí, irmãos, o princípio que eu estou mostrando aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 15. Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. Ele era juiz. Ia de ano em ano e rodeava. Olha essa palavrinha aqui. Sempre estou dizendo para os irmãos, ensinando o princípio de interpretação da Bíblia. Onde apareceu uma palavra igual, pode ter conexão. Satanás disse: eu venho de rodear a terra. Olha a palavra rodear aqui. E de ano em ano rodeava a Betel, a Gilgal e a Mispá, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Jurisdição, territorialidade, onde Samuel tinha autoridade sobre todo o território de Israel, e ele inspecionava. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali o altar ao Senhor. Lembra que no Novo Testamento, numa das cartas, Apocalipse, onde é aquela cidade onde a Bíblia diz assim: sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás? Pérgamo, acho que é Pérgamo. Ele fiscalizava, rodeava a terra e passava por ela, mas tem um local onde ele tem o trono. Aqui Samuel morava em Ramá, né? Mas ele fiscalizava o seu território, onde ele tinha jurisdição. E por isso que eu estou falando para os irmãos sobre o poder das trevas, territorialidade dos espíritos, espíritos territoriais, espíritos que têm autoridade sobre território no mundo invisível. É um tema que eu estou estudando e aqui alguma coisa vai aparecer aqui sobre isso, né? Voltando para Jó. E aí eu quero chamar a atenção, irmão, que isso que eu estou falando aqui é muito sério, porque a nossa vida pode correr perigo por causa disso, se nós não soubermos como nos defender, né? E aí Satanás acusou Jó de servir a Deus por interesse. Aí Satanás disse assim: ora, Senhor, porventura Jó teme a Deus debalde? O Senhor não tem cercado ele de todos os lados, feito prosperar a obra das suas mãos? Ou seja, é claro que Jó é íntegro, reto, teme a Deus e desvia do mal, porque ele é o cara mais rico lá do Oriente. O Senhor abençoa a vida dele, claro, mas tira o que ele tem, para ver se ele não blasfema na tua face. Aí eu vou dar aqui já outra que lembra os irmãos, né? Qual o propósito de Satanás na nossa vida? Fazer com que nós blasfememos contra Deus, caluniar Deus, fazer com que nós achemos defeito em Deus, achemos injustiça em Deus. Esse é o propósito dele. Lembra que Paulo no Novo Testamento, Paulo, quando não era convertido ainda, disse assim: eu persegui os cristãos, metendo-os na prisão e obrigando-os a blasfemar. Ele estava sendo manipulado por Satanás. Saulo, o fariseu Saulo. Então temos que lembrar disso. Olha, quando você estiver aí numa situação difícil, que você começar no seu coração a pensar assim: Deus é injusto, como é que Deus não faz nada? Talvez tenha muita gente do povo brasileiro pensando isso, né? Só que isso aí é uma tentação. Esse Satanás está falando isso para você. A minha luta e eu tenho conseguido manter, irmão, Deus é justo. Tudo de ruim que acontece comigo, eu digo, Deus é justo. E tudo de ruim que acontece com outras pessoas também, Deus é justo, é um juiz justo. Por isso que nessa geração onde se prega muito sobre o amor de Deus,
Deus é amor, Deus te ama com amor incondicional. Toda vez que eu ouço essa expressão, Deus te ama com amor incondicional, eu me arrepio. A minha mente procura por toda a Bíblia, não acha essa expressão. Deus te ama com amor incondicional. É claro que isso aí é uma caricatura do caráter de Deus, porque Deus é justo. Deus é amor, mas Ele é justo. Hoje mesmo eu estava lendo um comentário sobre esse texto aqui, e o comentarista, que é o erudito, diz assim: olha, o livro de Jó é um enigma, porque o justo sofre. Ele é inocente, mas sofre. Eu digo, o comentarista está equivocado. Jó não sofreu injustamente, tinha um motivo. Eu tenho uma mensagem sobre o pecado de Jó, não vou falar sobre isso hoje, mas Deus é justo. E aí, irmãos, acontece o seguinte aqui, ó, e esse que eu quero chamar a atenção para os irmãos. Deus disse assim para Satanás: está bem, Satanás, você pode tocar, observam, pode tocar em tudo que Jó tem, mas só não toque nele. Lembra o que Jó tinha? 10 filhos, animais, muitos animais, empregados. E aí vem a questão que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Nós vamos ver aqui na sequência como foi que os 10 filhos, os animais e os empregados de Jó foram tirados dele. É claro que Satanás saiu da presença de Deus e foi lá fazer isso na vida de Jó. Mas olha os instrumentos que ele usou. Vamos ver aqui. 1:13. Vamos ler o 12. Diz assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos ver o que ele fez. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram. Também aos moços feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Agora vamos raciocinar. Os sabeus foi que fizeram isso com a fazenda de Jó. Que animais que ele tomou aqui? Olha o detalhe. Os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. Então os sabeus tomaram os bois e as jumentas de Jó. Quais foram só esses animais que os sabeus tomaram? Quem fez isso? Satanás. Só que ele estava usando o quê? Os sabeus. Agora, quem são os sabeus? Irmãos, os sabeus, lembra da rainha de Sabá? Sabá era a capital da Etiópia. Esses sabeus, eles eram netos de Cuxi. Sabe que era Cuxi, o progenitor da raça negra. Para simplificar, eu diria que os sabeus aqui eram dos africanos, né? Porque na Bíblia a África não é um continente, é um país. Só que, por questão da colonização, ele foi transformado em 54 nações. A África é de um continente com 54 nações, mas aos olhos de Deus a África é um país só. É o país, é chamado na Bíblia de Cuxi. No hebraico é Cuxi, quando traduz para o grego chama de Etiópia. Aí chama de Etíope, né? Mas aqui os sabeus são o povo africano. Aí eu fico perguntando, mas peraí, como é que Satanás tem tanto poder assim, de manipular um povo inteiro para atacar Jó, aquele fazendeiro rico, e tomar esse animais dele? Pois é isso que a Bíblia está revelando para nós. Aí eu pergunto, já que Satanás conseguiu manipular um povo todo para cumprir os seus intentos contra Jó, ele pode manipular o Brasil todo? Pode. Ele pode manipular a China toda? Pode. Pode manipular a Bolívia toda? Pode. Então, olha, aí vem a questão. Eu geralmente digo assim, olha, não devemos subestimar os nossos inimigos. Até São
generalizando, mas tem uma tendência de ufanismo, triunfalismo, que é subestimar os adversários. Aí o Brasil entra de sapato alto e diz: isso aí eu vou botar até o time reserva para ganhar desse time, é tão frágil, chega lá perde. Temos que vigiar, não subestime o seu inimigo. E Satanás é muito esperto, ele nos leva a subestimar o poder dele. Tem dois erros com respeito a Satanás: é você subestimar o poder dele. Satanás está derrotado, não é de nada. Eu vi um pastor muito famoso dizer assim: Satanás é um cachorro morto. Ele faz muito estrago para um cachorro morto, né? Mas também o outro erro é superestimar o poder de Satanás. Satanás não é Deus, Deus é mais forte que ele. Jesus tem autoridade sobre ele. Depois eu vou chegar lá em Jesus, espero que dê tempo, para mostrar que Jesus tem mais autoridade do que ele, né? Mas enquanto não, vou mostrar aqui no texto que ele manipulou esse povo, os sabeus, para tomarem os bois e as jumentas de Jó. Verso 15, não, verso 15 já, né? Verso 16: estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços, e só eu escapei para trazer-te a nova. Irmãos, Satanás manipulou o fogo do céu. Aí quando eu vi esse negócio aqui, que Satanás manipulou o fogo do céu, aqui está: fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas. Eram 7.000 ovelhas. O fogo que caiu do céu queimou as 7.000 ovelhas. E os moços, matou também os empregados. Eu fico pensando assim, às vezes eu vejo algum comentarista bíblico dizer assim: rapaz, o mundo já tem tantas armas nucleares, capaz de destruir o mundo não sei quantas vezes. Então essa destruição que a Bíblia fala que vai acontecer no fim dos tempos são as bombas nucleares. E, rapaz, Deus não precisa de bomba nuclear humana, não. Aí eu vou lá para Sodoma e Gomorra. Vamos dar uma olhada lá em Sodoma e Gomorra, como foi que Deus destruiu aquelas cidades? Gênesis 19. Olha, Gênesis 19, 24. Eram 4 cidades: Sodoma, Gomorra, Zeboim e Adimá. Olha aí, irmão, será que esse fogo que caiu em Sodoma e Gomorra é o mesmo fogo que Satanás manipulou para destruir aquelas ovelhas de Jó e os empregados? Gênesis 19, 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Caiu fogo do céu. E esse fogo aqui não foi fogo que o homem fabricou, não. Muitas partes da Bíblia, fogo desce do céu, né? Cai fogo do céu. Agora, geralmente a Bíblia diz que é Deus que manda fogo do céu. Nesse caso aqui, Satanás manipulou esse fogo do céu. Então ele tem o poder, pelo menos tinha, de fazer descer fogo do céu. Aliás, Apocalipse 13, que fala do anticristo, ele vai dizer que o falso profeta vai fazer descer fogo do céu para enganar os seres humanos. Isso ainda não aconteceu, mas nós temos que ficar de olho, né? Então eu quero mostrar para vocês o poder das trevas, que eu estou falando assim. Qual é mesmo o poder das trevas? Que poder eles têm? Será que nós estamos subestimando? Nós não estamos crendo no poder que Deus está revelando para nós que Satanás tem para interferir nos assuntos humanos? E aí, irmão, já foi para o saco, né? As ovelhas e os moços. Verso 17: estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos 3.000 camelos, lembra disso? E os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer este novo. Irmãos, agora 3.000 camelos. E agora foram os sabeus. O povo que Satanás usou para atacar a fazenda de Jó foram os caldeus. Os caldeus, eles têm o Império Caldeu, né? O Império Babilônico, tem o Império Babilônico. Na Torre de Babel era Babilônia. Nimrod era o líder. Mas Nabucodonosor era líder do Império Neo-Babilônico, assim chamado Neo-Babilônico, que eles eram caldeus. Esse povo caldeu. O primeiro reino da profecia de Daniel, que ele viu 4 reinos, né? 4 animais.
Então, como é que Satanás manipulou esse povo todo, os caldeus, para atacar a fazenda de Jó, levar 3.000 camelos? 3.000 camelos não é pouca coisa, né? Ele levou, e foi Satanás. Será que Satanás hoje ele tem poder para interferir na economia do mundo? Com certeza tem. É claro, nós temos que lembrar uma coisa, né? Para não assustar demais os irmãos, nem dar poder demais para Satanás. Lembre que Deus colocou limite na ação dele. Deus disse assim: tudo que ele tem está na tua mão, somente contra ele não chega na tua mão. Ou seja, Deus colocou limite na ação de Satanás. Não toque na vida de Jó, mas pode tocar em tudo que ele tem. Aí diz para os irmãos: o que é que Jó tinha? 10 filhos, animais, empregados. Ele foi tomando tudo. Aí eu digo para vocês, chama atenção: a mulher de Jó não estava incluída nas propriedades dele. Aí eu pergunto: Satanás pôde tocar na mulher de Jó? Não sei se pôde ou não, certo que ele não tocou, porque ela não era propriedade dele. Tem alguma coisa aí, né, que a Escritura está nos ensinando. Agora vem aí, verso 18: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Quem foi que Satanás manipulou aqui? O vento. Um grande vento sobreveio da além do deserto. Satanás teve poder para manipular o vento, para derrubar a casa onde estavam os filhos de Jó, e matou 10. Lembra que esses 10 aí eram propriedade de Jó? Ele matou. Será que hoje Satanás pode matar o filho de alguém? Com certeza. Só que Deus precisa autorizar, isso que é o problema. Porque aqui Deus autorizou. Quando Deus disse: tudo quanto ele tem está em tuas mãos, Deus sabia que os filhos estavam incluídos. Mas Deus deixou. Agora eu digo, Deus deixou porque havia um motivo. E o motivo estava na vida de Jó. Deus não é injusto, né? Para deixar que ele age assim. Então, irmãos, estou procurando mostrar a vocês o poder das trevas. Mas aí, né? Aí eu vou saltar para o capítulo 2 de Jó. Acontece aquela velha reunião lá. Parece que existe uma reunião periódica de Deus com os anjos. Os filhos de Deus aqui são anjos. E Satanás foi do meu dedo de novo. Aí Deus disse a mesma coisa. Não, ele disse assim: de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Aí Deus disse: viste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, íntegro, reto, que teme a Deus e desvia do mal. Aí Satanás disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua pele, ou pela sua vida. Toca no corpo dele, para ver se ele não blasfema na tua face. E aí, irmãos, Deus disse assim: está bem, ele está na tua mão, só não lhe tires a vida. Será que Deus autorizou Satanás a tocar em algum de nós aqui? Mas Deus colocou limites e disse assim: você pode tocar na vida dessa pessoa, só não tira a vida dela. No meio de toda essa pandemia que tem morrido tanta gente, tanto crente, tanto pastor, eu tenho refletido e eu tenho chegado a uma conclusão que pode não estar nem certa, mas é uma intuição que eu tenho. Nessa hora, irmãos, o nosso relacionamento com Deus faz diferença. Então nós temos que cuidar, né, para que não haja legalidade na nossa vida e que Satanás possa reivindicar diante de Deus, e Deus sendo justo, ele pode permitir. Então, aí Deus disse: você pode tocar nele, só não lhe tires a vida. Aí vê aí, 2,7, Jó 2,7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E tomou Jó, e Jó tomou um pedaço de telha para raspar com elas as feridas
e assentou-se no meio da cinza. Aí vem mais aqui. O que Satanás manipulou aqui? Doença. Satanás manipulou a doença. Nesse caso aqui, a Bíblia diz úlcera, né? É tipo assim, eu creio que feridas na pele, úlcera, lepra, sei lá, acho que era doença da pele. Ou seja, ele manipulou doença. É por isso que eu digo, nós estamos numa geração extremamente, como diria assim, cética, né? Para dizer uma palavra assim, a nossa geração é muito cética, porque foi ensinada assim, né? E aí Satanás tem influência para moldar a cultura do mundo e nos dá uma mentalidade cética, ou seja, não crer em coisas sobrenaturais. Uma mentalidade científica, né? Se fosse só científica, não tem muito problema, porque a verdadeira ciência nós não temos que temer. Agora, a pseudociência, a falsa ciência, é que é o perigo. E Satanás é mentiroso, ele é mentiroso e enganador. Engana as nações, a Apocalipse diz isso mais uma vez. Então, será que doenças que estão hoje acontecendo no meio da humanidade, no nosso meio, não têm origem em Satanás? Aí, estudando sobre espíritos territoriais, eu diria que talvez ele não vem pessoalmente, mas ele manda os espíritos territoriais. Tem um espírito territorial que governa o Brasil? Provavelmente. O mundo físico é uma cópia do mundo espiritual. Aí eu quero ir lá para Lucas capítulo 13. Não, eu quero ir para o capítulo 16 de Lucas, porque essa lepra, essa coceira, essas feridas de Jó são muito parecidas aqui com Lucas 16, 20, no caso da história do rico e Lázaro, né? Olha aí, como é muito parecida. Lucas 16, 20 diz assim: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do rico. Olha aí as chagas, será que essas chagas assim, são iguais às de Jó? Pode ser. E desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber as chagas. Parece que é a mesma doença de Jó. Foi Satanás que colocou? Pode ser, não vou dizer que seja, mas pode ser, né? A Bíblia revela. Mas ainda eu quero ler Lucas 13, verso 16. Quando Jesus curou a mulher encurvada, olha o que Jesus disse. Lucas 13, 16. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Olha, Satanás mantinha essa mulher presa com espírito de enfermidade e era encurvada, parecia uma coisa física, né? Mas já tudo isso era um espírito de enfermidade. Jesus curou essa mulher. Irmãos, para terminar mesmo, como eu estou ensinando no Antigo Testamento, sempre tem que ter cuidado para chegar no Novo, né? Porque algumas coisas mudam no Novo. Eu quero mostrar o seguinte: no Novo Testamento, Jesus, ele recebeu autoridade sobre Satanás. Então hoje, quem tem mais autoridade é Jesus. Lembra que ele disse assim, depois que ele ressuscitou, ele falou: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Agora, observe ainda que em Lucas 4, Satanás ainda tem autoridade. Vamos ver aqui em Lucas 4. É só uma das tentações que eu vou mostrar para os irmãos aí. Lucas 4, verso 5. Diz assim: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Irmão, tem aviso, olha, todos os reinos do mundo. Se for hoje ele teria a república, né? O mundo hoje está cheio de repúblicas, mas Deus criou reinos. Aqui, olha, todos os reinos do mundo o diabo mostrou para Jesus em cima daquele monte. Aí vem: e disse-lhe o diabo, preste atenção, irmãos, olha, disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti toda esta autoridade. E aí a palavra autoridade, porque aqui está poder, mas há uma confusão entre poder e autoridade. A palavra aqui é autoridade. Eu não acho que essas palavras sejam iguais, sejam sinônimas, né? Poder é uma coisa, autoridade é outra. Então, dar-te-ei a ti toda esta autoridade e a sua glória, porque a mim me foi entregue, dou a quem eu quero. Olha, Satanás tinha autoridade sobre
poder das trevas. Aí Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorais o Senhor teu Deus e só ele servirás. Isso aqui é no início da unidade de Lucas, no início do ministério de Jesus. Aí quando chega no fim de Mateus 28, é que Jesus diz assim: depois da ressurreição, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, aí eu fico pensando, tudo aquilo que Satanás fez com Jó, lá no Antigo Testamento, será que ele ainda pode fazer hoje com alguém ou com um crente? Porque o crente da época era Jó. A igreja, Jó representava a igreja de hoje. Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra, portanto Satanás debaixo da autoridade dele. Ou seja, para Satanás tocar num crente, Jesus tem que autorizar. Lembra que está lá 1 João 5,19: o maligno não lhe toca aquele que pertence a Deus, a não ser que ele autorize. Jesus é que pode autorizar. Mas eu quero ler o versículo de Hebreus 2,14, que diz lá que Jesus derrotou Satanás. E não foi naquele duelo lá no deserto, não. Aqui, ó, foi na cruz, ó. Hebreus 2,14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse. E aí a palavra aniquilasse, já falei para os irmãos, aqui é catarquel, que significa tirar de circulação, revogar. A palavra mais correta é revogar, a palavra jurídica. Aqui está aniquilasse, outra tradução tem destruir-se, mas eu creio que o sentido é revogar. Ou seja, aí diz aqui: para que pela morte revogasse o que tinha o império da morte, essa lei o diabo. Ou seja, Jesus derrotou o diabo, tomou a autoridade dele, e agora ela está em Jesus, porque ele disse: toda a autoridade me foi dada pelo Pai, nos céus e na terra. Só que ele deixa. Então eu entendo, então, irmãos, que Satanás é um inimigo formidável, só que ele está legalmente desautorizado. Mas como ele é enganador, ele nos engana, fazendo nós pensarmos que ele tem autoridade. Engana o mundo todo, na verdade. E aí quando Jesus disse assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele continua dizendo: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, indo fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E esse que estou convosco todos os dias, até a confirmação dos séculos. Ou seja, Jesus disse assim: eu tenho toda a autoridade agora, nos céus e na terra, mas eu não vou exercer a minha autoridade diretamente, eu vou delegar para a igreja. Vocês, igreja, ele está falando com os 12 apóstolos. Por meio da minha autoridade, eu autorizo vocês. Lembra que no dia ali os brasileiros disseram: presidente, eu autorizo. Agora Jesus disse: igreja, eu autorizo que no meu nome, que tem toda a autoridade, vocês vão fazer discípulos em todas as nações. Esse é o mandato que está sobre a igreja. É claro que Satanás luta para a igreja não saber, para a igreja não querer e não usar a autoridade delegada de Jesus contra, eu não digo o próprio Satanás, porque ele fica lá. Ele tem um local onde ele mora, embora ele passeie por aí. Mas tem um espírito territorial do Brasil, que governa um príncipe, principado. Tem um príncipe da Pérsia, um príncipe da Grécia, tem um príncipe do Brasil. Tem um príncipe no Acre, que governa o Acre. E tem um príncipe no Calafato, que a hierarquia vai descendo. Jurisdição. Então, eles estão aí. A guerra é real. O que eles fazem no mundo espiritual pode refletir em nós, dessa forma como aconteceu com Jó. Mas nós temos que usar as armas que Jesus nos deu, são armas espirituais, por isso que a gente tem que ter cuidado que não se lançar de peito das armas físicas. Pode até se lançar, mas primeiro use as armas espirituais, Quanto a poderes espirituais, são armas espirituais. Amém. Vamos orar agora, irmão. Eu vou pedir que os irmãos, será que vai caber, Vamos ficar só assim. Fiquem em pé. E eu vou orar. Eu tenho que, vocês têm que dar um passo de fé, Já houve um passo de fé você vindo, Mas eu vou perguntar aqui: quem quer receber a oração
para que fiquem protegidos contra esse poder das trevas que tenta nos atacar de várias maneiras. Diga amém. Amém. Vou dar uma segunda oportunidade, né? Você quer receber essa oração, eu vou fazer agora em seu favor, para que Jesus, aquele que tem toda a autoridade dos céus e na terra, inclusive sobre Satanás e seus demônios, quem quer receber essa oração, diga amém. Amém. Então feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. E o Senhor vela sobre a tua palavra para a cumprir. O Senhor tem compromisso com a tua palavra. E hoje, Senhor, nós cremos que a tua palavra nos revela esse mundo espiritual, esse poder das trevas que pode atacar o ser humano, pode afligir o ser humano, pode matar o ser humano, pode trazer falência econômica do ser humano. Mas também sabemos pela tua palavra, Senhor, que o Senhor coloca limites no poder das trevas. E nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, que a tua proteção venha sobre cada pessoa aqui nesta noite, que o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, aquele sangue inocente, aquele sangue imaculado que Satanás derramou, este sangue purificador venha sobre a vida de cada pessoa aqui nesta noite. A tua palavra também diz, Senhor, que aqueles que pertencem a ti, o maligno não lhe toca. Então pedimos que o Senhor venha fazer valer nesta noite esta verdade da tua palavra, Senhor, que o maligno, o poder das trevas, os espíritos territoriais não toquem nessa pessoa, que ela seja colocada agora debaixo de proteção do sangue de Jesus e debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu coloco essas pessoas agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Te peço que o Senhor venha proteger a vida de cada pessoa aqui. Venha, Senhor, curar a enfermidade. Se houver alguma enfermidade, venha curar agora em nome de Jesus. Peço que o Senhor proteja, Senhor, o patrimônio, proteja a vida financeira, proteja, Senhor, os filhos, que não venha acontecer, Senhor, com ninguém aqui o que aconteceu com Jó, que o diabo matou 10 filhos de Jó. Mas sob a proteção do nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, eu te peço que o Senhor coloque uma proteção especial sobre cada vida, sobre cada família que está aqui nesta noite, para que nenhum dos males que sobreveio a Jó venha sobreviver sobre a vida de cada família aqui. Coloque cada um deles sob a tua proteção, Senhor. E nós te agradecemos porque, apesar de que o Senhor é um Deus de justiça, o Senhor também é um Deus de amor. E a tua palavra diz, Senhor, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso te agradecemos, Senhor, pela igreja. Te agradecemos, Senhor, pela proteção, coisa que Jó não conhecia. E pedimos que o Senhor nos dê um coração manso e humilde para estar na tua presença, Senhor, sem nenhuma brecha, sem nenhuma legalidade da nossa vida, a fim de que possamos nos alegrar no Senhor. Nesta festa dos tabernáculos, Senhor, a alegria que vem da colheita farta, da colheita abençoada, vem estar sobre a nossa vida nestes dias. E que essa colheita, Senhor, seja farta, para que o Senhor seja glorificado na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém e amém.